Alô, gente amiga, assume hoje a liderança do governo no Senado Federal o representante de Mato Grosso do Sul, senador Delcídio Gomes do Amaral. Eu quero dar parabéns à presidente Dilma por ter escolhido o Delcídio, porque Delcídio é hoje um dos senadores com maior representatividade em todo o Brasil. Aliás, hoje não, desde que ele foi presidente da CPI dos Correios, que terminou revelando o episódio do Mensalão, que ele se consagra como um dos senadores mais atuantes deste país. E quero dar meus pêsames ao senador por ter aceitado essa tarefa tão espinhosa, né? Esse abacaxi tão cascorento para representar o governo federal no Senado da República. É claro que ele, na maneira do possível, dentro da sua competência, da sua capacidade, da sua criatividade, do seu espírito conciliador, ele tem tudo, né, para dar certo como líder do governo no Senado. O problema é que ele a enfrentar exatamente em função da grande crise, principalmente a crise política que assola o país e que vai diretamente, né, às portas do Planalto, às portas do gabinete da presidente Dilma. Há, por exemplo, a expectativa de que ainda esta próxima semana, a bancada do PSDB entre com um pedido de impeachment da presidente Dilma na Câmara dos Deputados. Aliás, a bancada do PSDB, juntamente com outros partidos, deveria esse pedido, esse requerimento, deveria ter entrado esta semana, foi prorrogado, até porque o senador Aécio Neves, né, conseguiu contornar, à medida que ele prefere que seja, ele não é contra o pedido de impeachment, mas prefere que seja feito com mais amplitude do ponto de vista da oposição, quer dizer, não só o PSDB, mas também outros partidos de oposição, inclusive alguns setores ligados ao PMDB, principalmente na Câmara dos Deputados, onde o principal partido da base formalmente, né, da base de apoio da presidente Dilma, tem se revelado um grande oposicionista. Aliás, quem tem o PMDB como aliado não precisa sequer de oposição. Então vai ser um dos pontos, né, nevrálgicos aí da atuação do senador Delcídio, vai ser exatamente esse processo de conciliação, tentar, né, conseguir a governabilidade em nível de Congresso Nacional para a presidente Dilma. Para Mato Grosso do Sul representa muito, né, até porque nós tendo um líder do governo, e é o governo que vai, né, as migalhas que vão sobrar para as estados e municípios vai depender muito da ação da nossa bancada. E tendo um representante que possa entrar no gabinete da presidência da República a qualquer hora, sem, né, as formalidades de praxe, é claro, Mato Grosso do Sul vai estar bem mais próximo da boca do cofre vazio do governo federal. Toda a expectativa é, né, de que o senador Delcídio Gomes do Amaral possa muito bem representar o estado de Mato Grosso do Sul, representar o Brasil nessa sua nova missão. Falei e está falado. Página Brasil. A notícia em um clique. Acesse paginabrasil.com, uma empresa do Grupo Capital de Comunicação.